estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Mais perto. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Porque isso foi uma mudança muito grande. E assim deveria acontecer sempre. Como aconteceu nos dias de Isaac, os filisteus ficaram com inveja dele. Não é o justo que fica com inveja de filisteu. Os inimigos ficaram com orgulho ferido, mais amargurados, porque para eles foi uma derrota. Eles queriam manter o povo subjugado. Como os filisteus são uma representação de Satanás, que quer manter as pessoas debaixo do domínio dele. Esses inimigos também representam os inimigos, os nossos inimigos. Representam o mal, o diabo. Que não quer que você progrida, que não quer que você vença, não quer que você viva aquilo que foi prometido. Não quer que você desfrute do que Deus nos prometeu. O diabo, ele não quer, ele vai trabalhar de todas as maneiras para a vida de uma pessoa ficar à margem. Esse é o desejo dele, que você fique nas mãos dele. Sempre foi assim. E quando o povo de Deus não se levanta com força, ele começa a ser subjugado, e o que é pior, a mente dele fecha de tal maneira que ele começa a aceitar uma condição que nunca foi para ele. Deus nunca planejou que o povo dele fosse subjugado por inimigo. Você vê desde sempre. Aqueles que temeram a Deus. Você vê em Gênesis 14, o Abraão, era Abrão ainda, nem o nome dele tinha sido trocado. Ele era um senhor. E com as pessoas, os servos que nasceram na casa dele, ele venceu uma guerra, ele 318, eles venceram um inimigo que vinha prevalecendo e subjugando gente muito forte. E foi Deus, você vê, ainda ali, ele escrito que foi Deus que deu vitória a ele. Melquisedeque fala isso quando o abençoa, que Deus deu vitória a ele. Porque sempre o povo de Deus prevaleceu, teve vitória. O Senhor não tem esse projeto para mim nem para você. Eu não entendo. Às vezes eu fico parado e pensando, é tão fácil nós nos perdermos com uma mentalidade errada, com paradigmas que nós nem sabemos de onde vieram, sabe, onde aquilo começou, quem que veio com essa ideia. E a gente começa a abraçar ideias, uma mentalidade
que não é bíblica. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o inimigo tinha um interesse, eles estavam arrasados, porque eles não acreditavam que Israel podia reagir dessa maneira. Porque isso ficou muito tempo, se tornou um problema crônico. Até que um homem dependente da fé, submisso a Deus, rendido a Deus, que tinha o quê? Qual a marca de Neemias? A confiança. Porque para ser o copeiro do rei, o que ele precisava ter? Confiança. Quando Deus viu que aquele homem era tão comprometido, fiel ao rei, quando Deus viu que Davi era tão comprometido que chegou a arriscar a vida para salvar ovelhas, ele enxergou nele a pessoa, o coração, porque ele foi sendo testado, e ele foi mostrando que ele era a pessoa que ia cuidar muito bem do povo, do seu povo, do povo de Deus, dos projetos de Deus. Deus vai nos testando no dia a dia. Ele vai nos experimentando no dia a dia. Às vezes pequenas, ordens simples, pequenas coisas que nós não passamos por cima, mas que nós honramos, que nós fazemos direito. Nós damos uma resposta para o céu. Aquelas pequenas coisas, espera, cuida da ovelha, não deixa o urso levar, o leão levar, não deixa o leão devorar, não. Ele foi mostrando o que estava dentro dele, porque você é fiel no pouco, não que vamos chamar isso de pouco, obviamente, mas ele ainda não era o soberano, ele não estava no trono, ele estava no pasto. E o Neemias? Ele estava lá, provando a comida do rei. Se ela tivesse envenenada, quem é que ia morrer? Ele. E ele estava disposto a morrer pelo rei. Ele estava disposto. Ele ocupou bem aquele lugar. E ocupou tão bem que ele nunca deixou, ele tinha controle sobre as emoções dele, ele nunca permitiu que as emoções tivessem poder sobre ele. Porque a Bíblia fala que ele nunca tinha estado triste antes, diante do rei. E certamente ele deve ter tido muitos momentos difíceis. Mas ele tinha um controle sobre as emoções. Ele sabia se portar. Então, cada detalhe que você lê nas Escrituras, eles estão lá para nos ensinar, para nos guiar, para nos orientar, para mostrar que as coisas, elas não acontecem do nada, elas são provocadas. Quando eu respeito e não passo por cima daquilo que Deus está colocando diante de mim, quando eu não passo por cima de uma ordem simples, quando eu me firmo na palavra, quando eu olho para os filisteus, eu olho para o inimigo da maneira certa. Esse povo já olhava para o inimigo como algo invencível.
até Neemias chegar. E quando o Sambalate quis opinar, ele já falou, você não tem direito legal aqui não. E nós vamos reconstruir. Ele já deu uma resposta para o inimigo, que ali ele já colocou uma barreira. O inimigo já viu, opa, esse aí não é um judeu qualquer, não. Esse aí não é frágil igual os outros aqui, não. Esse é outro tipo de gente. Não é o mesmo tipo de gente que a gente está acostumado aqui, não. Ele foi mostrando, dia após dia, que ele não estava ali para se render ao inimigo e a um sistema. E ele não se rendeu. Você vê um homem que orava o tempo todo, orava por tudo, muito firme, até nisso. A Bíblia fala que ele nunca tinha estado triste antes diante do rei. Ou seja, então ele era um sujeito que tinha uma inteligência emocional. Você sabe que inteligência emocional é o fruto do espírito, né? Então você vê aquelas 9 virtudes. Você vê que ele ia precisar disso. Porque à medida que ele foi ali no processo da restauração, você vê ataques muito fortes que tinham o poder de desestabilizar qualquer pessoa. Tanto que chegou um momento que desestabilizou o povo. E ele não deixou. Você vê que ele tinha um controle. Então, às vezes você não sabe, você não se dá conta que Deus está te preparando. Tem coisas que o Senhor trabalha em você e você nem entende, mas você dá uma resposta correta. Porque mais tarde você estará treinado, afiado para desafios muito maiores, mas que são o seu destino, que vão mudar a sua vida e a vida de outras pessoas, que é o que a gente vê aqui. Você vê um homem que trabalhou para estar mais perto de Deus e levar o povo para mais perto de Deus. Esse é o espírito que Deus espera encontrar em nós. Ele decidiu que aquele povo não ia mais viver naquela situação humilhante. Porque aquilo o indignou e ele queria passar essa indignação para aquele povo também. Essa boa indignação. E foi a primeira coisa que ele falou em inspecionar. Olha a situação humilhante que nós estamos. Isso nunca não era para ter acontecido. Não é o que Deus tem para nós. Então, queridos, Deus trabalha para nos levar para mais perto dele. Quando Davi cometeu aquela loucura, foi uma distração absurda. Ele viu a Betseba tomando banho, se atraiu por ela, ele ignorou tudo o que ele sabia, ele não foi inocente para aquilo. Ele sabia os detalhes. Ele sabia que ela era casada, com quem ele era casada. Ele sabia por que ela estava se banhando, ela estava passando pela purificação pós-período menstrual. Ele sabia que ela, portanto, estava no período fértil. Ele sabia tudo. O que Davi tinha que ter feito? A primeira coisa que ele tinha que ter feito era ter ido para a guerra. Era o lugar mais seguro para ele. No ano em que ele não foi para a guerra,
Porque você tem graça para estar onde você deve estar. Você não tem graça para estar onde não é para você estar. E é onde você pode pegar problema. Se você estiver no lugar errado, você não tem graça. Portanto, você não tem controle. Davi tinha certeza, ele confiou nele. E ele achou que ele tinha controle. E ele não tinha. Por isso que Paulo falou, fuja da aparência. Você pode não saber nem, pode até não ser mal, mas só ter cara de mal. Tem cara de que é mal, tem cara que não é bom. Você, por temor, por um cuidado com a sua vida espiritual, para preservar coisas muito grandes, você toma uma decisão, não vou ficar aqui. Sim? Você foge da aparência do mal. Não, eu estou achando graça, porque eu estou vendo que o Espírito Santo está mandando mudar. Isso não está aqui, Senhor, agora. Não pode mudar minha reunião assim. Eu tenho muito assunto, Senhor, para falar. Não mexe a minha reunião assim. Isso. Fala, Deus. Prega, bispo, prega, bispo. É hoje, bispo, prega. Tem sempre alguém que está olhando para o outro lado, está dizendo, prega, bispo, continue, prega, prega, prega. Hoje, está até... Ai, tá. Ele tinha graça para estar na guerra. Ele não tinha graça para estar no palácio. Quando ele ficou no lugar errado, ele viu algo que ele, pode ter certeza, estudando a Bíblia, Davi tinha certeza que ele tinha controle. Mas aquilo o ardeu. Ele se ardeu. Sabe quando um negócio te arde? Uma paixão, uma atração que te arde. Chega a queimar. Ele não deu conta. Busca a mulher para mim. Eu quero essa mulher. Estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Estamos falando de um homem que nós amamos, que nós admiramos, mas que no momento da vida dele, ele pegou um problema para a vida dele que durou por anos e alterou muita coisa. Porque as perdas que ele sofreu, ele matou um marido da Betseba. Ele teve 4 filhos mortos. O preço que ele pagou, a vergonha que ele passou, as perdas que ele sofreu em relação a filho, família, foram irreversíveis. Uma filha violentada pelo próprio filho, um filho que matou outro filho, depois outro que matou o outro, aquele que foi gerado, morreu. Ele passou por tantas dores, você lê os Salmos, você vê o tamanho da dor dele. Você vê que ali, quando a minha iniquidade, eu li na sexta-feira para você, ele falou, a minha iniquidade tem roubado as minhas forças, drenado as minhas forças. O pecado roubou as minhas forças. Roubou minha paz, minha alegria. Você lê o Salmo 51, você lê os Salmos, você vê um sujeito arrebentado, o pecado arrebentou com a vida dele. E tudo começou quando ele tinha que estar num lugar, estava em outro.
Ele não tinha graça para estar lá, ele achou que tinha controle, mas não tinha. Ele pegou um problema ignorando tudo, porque tem coisas que o Espírito está dizendo, ei, não olha para cá, não mexe com isso, sai desse lugar, isso é aparência do mal, isso não é para você, você não tem controle, ei, você tem todas as informações, mulher casada, está no período fértil, não faz isso, você tem um harém para você, não faz isso, não faz isso, pode ter certeza, o Espírito falou com ele, mas ele ignorou a voz do Espírito, ele ouviu a voz das emoções, da atração que ele teve. Por quê? Porque lembra do que ele viu? Você acha que você tem controle do que você está vendo? O Saul definiu a vida dele pelo que ele estava vendo. Davi arruinou com um bom pedaço da vida dele pelo que ele viu. Ele viu, e quando ele viu, ele tomou decisões com base no que ele viu. E quando ele tomou aquela decisão, ali foi uma péssima risca, né? Alguns fazem uma boa risca. Ali ele trouxe, ele atraiu para a vida dele um tempo de muita dor que ele poderia claramente, evidente, que ele podia ter evitado. Tem coisas que a gente pode evitar. Sabe, uma conversa que eu tenho sempre em casa com meus filhos, principalmente com meus filhos, eu sempre falo, escuta, não vale. O pecado é assim, inicialmente é o que está em Provérbios. Ele é doce como mel. Mas você tem que lembrar que Sansão pegou o mel docinho, até nutritivo. Era o mel. Mas onde esse mel se formou? Onde foi feito? Onde que aquela colmeia? Onde que aquilo foi feito? Num cadáver. E essa palavra, ela não está ali por acaso. Ele quebrou um princípio. Ele quis o mel. Mas para ele pegar o mel, ele teve que se aproximar de um cadáver. Coisa que ele não podia fazer. E algumas pessoas, elas estão indo buscar mel em coisas mortas. Elas vão buscar o mel, uma satisfação, o mel é doce. É algo que é gostoso, é docinho. É agradável. O paladar é bom. Mas está numa coisa morta, está num cadáver. Está em algo que é morto. E que vai ser uma quebra de princípio, que vai atrair para a sua vida problemas tão grandes. Aquela quebra de princípio já foi uma queda muito grande, uma perda muito grande na vida de Sansão. Porque você não escuta uma coisa, não confunda longanimidade com impunidade. Deus é um Deus longânimo. Mas a impunidade não existe, não existe isso. Não é porque você fez algo e aquilo parece que não aconteceu, não acarretou nada, que aquilo vai chegar. Quando chegou na vida de Sansão, não foi de uma vez? E ele estava tão morto espiritualmente, que é um reflexo de onde ele estava indo buscar prazer em coisa morta. Ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito o havia deixado. Agora, que nível é esse que te leva a não ter mais nenhuma sensibilidade às coisas de Deus, que você nem percebe mais que o Espírito não está mais com você, que Deus não está mais falando com você?
Então, a verdade é que o Davi ele não chegou também naquele ponto. O fato dele não ter ido para a guerra já mostra que tinha alguma coisa errada. Que, na verdade, você vai lendo o livro de Neemias, você vai vendo que um pouco que o Neemias saiu e voltou para Suzã, depois que ele tinha organizado, quando ele volta, estava bom ou estava ruim? Não dá para acreditar. Quando ele volta, já tem Tobias dentro do templo, o sacerdote já tinha cedido, já tinha casamentos mistos, já estava de um jeito, que ele ficou tão assim, eu já quis ter esse tempo, gente, já estou liberta. Que ele arrancou os cabelos e a barba do povo. Você já leu esse texto? Né? Quem já não desejou viver num tempo assim, né? Que você resolve assim, arranca os seus cabelos, sua barba, você quer ver se você não toma jeito na vida. Ele catou aquele povo, eu acho que ele ficou assim, tão assim, meu Deus, depois de tudo que nós vivemos, e um pouquinho que eu saio, vocês me fazem isso. O que acontece? É que se você não se mantiver focado nas coisas de Deus, é muito fácil você começar a fazer um desvio. Você começa a fazer pequenos desvios. Não começa grande, começa um pequeno. Entendeu? Um pequeno desvio, mas um pequeno desvio. Aí que você vê, você desviou tudo. Você não lê que o Sansão, ele mudou, ele estava passando, voltou para pegar o mel no cadáver? Tem gente que já passou. Aí o cara me faz uma dessa, me volta. Volta para onde? Para o lugar onde tem coisa morta, para pegar o mel. E ele levou esse mel, ele comeu do mel e levou o mel para a casa dele, porque esse é o problema. Você não pega a maldição sozinho, você leva para a sua casa. Ali ele deu literalmente para os pais, mas muitos estão dando espiritualmente. Estão levando espiritualmente. Já tinha saído, aí ele volta. O sujeito faz um desvio e volta. Vai embora, rapaz. Não volta para isso aí, não. Voltou e pegou o mel. O Davi, já que eu não fui para a guerra, saí, acordou, a Bíblia fala que ele acordou tarde, de pijama, andando no terraço do seu palácio. A hora que ele vê, ele tinha que dizer, não, esse é fria. Isso é fria. É cilada. Não, é cilada. Não. Deixa eu entrar. Não. Ele olhou, ele viu, ele cobiçou, ele quis e ele mandou trazer. E aí os problemas da vida dele não foram pequenos. Passando essa parte, que eu gastei um tempo, acho que já posso voltar para a minha palavra. Fuja da aparência do mal. O que eu disse? O que eu disse? Põe a mão no seu coração e diga para você, fala seu nome, Cléo, fuja da aparência do mal. Agora olha no olho dessa pessoa e fala para ela, fuja da aparência do mal. Entendeu? Enfim. Bom, você sabe que Davi, então, Betseba engravida, essa coisa toda, e a criança morre. Antes ele recebe o profeta Natã, que entrega para ele. Mas Davi era uma pessoa assim incrível, né? Enquanto alguns reis, quando recebiam um profeta, mandavam prender e até matar, Davi não.
Davi se submetia. Davi acatava. E quando Natã é enviado por Deus para confrontá-lo, e fala, a criança vai morrer. Mesmo assim, ele insistiu. E por 7 dias ele ficou lá, e ele orou, ele lutou. A criança morreu. O povo não tinha nem coragem de falar para ele. Quando ele percebe que eles estão cochichando e que a criança tinha morrido, ele tem uma atitude surpreendente. Ele levanta, ele se levanta, se arruma, toma banho, se unge, se perfuma e vai adorar o Senhor. Eles ficaram abismados com aquilo. Eles disseram, escuta, quando a criança estava viva, você não comia, não dormia, não fazia nada, você estava aflito. Agora que ela morreu, você tem a sua atitude dessa? Ele falou, eu vou a ela, ela não vem a mim. Essa foi a vontade de Deus. Essa resposta que Davi deu, o reposicionou. Você vê que uma resposta de fé na hora da dor, ele não culpou a Deus, ele não se revoltou, ele assumiu a responsabilidade, eu estou errado, eu errei. O que não é tão fácil como parece, só um coração quebrantado é capaz de fazer isso. E essa resposta de se aproximar de Deus, quando ele sofreu a perda, o confronto, ele se afastou de Deus, se aproximou? Se aproximou. Quando ele se aproximou de Deus, ele atraiu favor para a vida dele. E mudou a vida dele. E Deus provou ali, e ficou registrado para mim e para você, que é possível, no mesmo lugar que você viveu uma dor terrível, até porque as pedras que foram usadas para a reconstrução das muralhas eram as mesmas. Pedras queimadas, monte de entulho, mas por um tempo aquelas pedras foram pedras queimadas, um monte de entulho, mas quando um homem de fé, próximo de Deus, que aproximou o povo de Deus, chegou, ele enxergou em pedras queimadas o material da reconstrução. E aquelas muralhas que por muito tempo eram pedras queimadas, agora as pedras queimadas se tornaram as muralhas, que impediram os inimigos de entrarem. Quando a criança morre, que ele adora, busca Deus, ele se aproxima de Deus, ele atrai o favor de Deus. Ele vai até Betseba, consola a mulher, que agora é a esposa dele, e o mesmo útero que gerou um filho para a morte, um filho de maldição, fruto de maldição, de pecado, porque aquele filho representava o sangue de Urias, a traição a Deus, a traição à nação, a quebra de uma aliança, a quebra de princípios seríssimos, caríssimos para Deus. Aquele útero gerou, e Davi, que teve um monte de filhos, mais, acho que 20, 22 filhos, foi o único que o Senhor disse que amou, porque o mesmo profeta que anunciou a morte, foi o mesmo que chegou lá e anunciou, deu o nome de Jedidias, porque o Senhor o amou para Salomão. E foi o filho da Betseba que se tornou o maior rei, mais sábio, mais rico, que ninguém superou.
Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela dá a resposta certa. Olha o tamanho da restituição quando uma pessoa dá a resposta certa, a resposta de fé. Neemias deu uma resposta de fé. Davi deu uma resposta de fé. E o mesmo profeta que anunciou morte, anunciou vida. Foi a mesma boca. Que anunciou morte, anunciou vida. Para você ver que você pode ter vivido numa condição errada, no curso errado, feito escolhas erradas. Mas quando você se volta para Deus, quando você fica mais perto de Deus, quando você se aproxima de Deus, você dá condições para Deus mudar a sua história de vida de tal maneira. E Deus vai usar exatamente aquilo que talvez você nem acredita que é possível. Pedras queimadas. Útero que gerou morte, agora gera vida. O grande rei, o rei mais glorioso. Aquela pessoa, e Deus não desperdiça nada, agora Deus usa a história daquela pessoa para levantar um monte de pessoas, um monte de vidas. Deus usa aquelas pedras queimadas, que para todo mundo não valiam nada, para construir muralhas. Usa o útero de uma mulher que gerou algo que foi maldito, ruim, para gerar algo tão grandioso. E eu tenho visto vidas que geraram coisas tão ruins, gerando coisas tão grandes, que fizeram escolhas tão ruins, ao se aproximarem de Deus, elas vão construindo coisas tão grandes, que vão edificando vidas e o reino de Deus, que é uma coisa surpreendente, é incrível. Você vê que chega aquele dia, quando você vê a história da mulher samaritana, Jesus falou que ela teve 5 maridos, o que ela estava agora, que era o 6º, também não era dela, estava tudo errado. Agora ela tinha diante dela o 7º homem. Quando o 7º homem chega, ela não depende mais de cântaro, ela não tem mais vergonha da vida dela, ela não depende mais daqueles relacionamentos falidos, porque o 7 é plenitude. Quando ela teve um encontro com o Senhor, quando ela se aproximou do Senhor, do homem certo, a vida dela mudou para sempre, e ela passou para a história, não como a mulher derrotada sentimentalmente, com uma vida desarrumada, bagunçada, mas como a maior evangelista, como uma grande evangelista, que por causa da vida dela, muitas pessoas se curvaram. O Senhor não podia ter usado qualquer outro? Não, ele quis usar a samaritana. Ele pegou aquela que era falada na cidade, que ia pegar água meio-dia, porque as mulheres que iam cedinho, não falavam com ela. Não é à toa que ela ia meio-dia, pegava água barrenta, naquele sol quente, e a Bíblia fala que o Senhor desviou do caminho dele só por causa dessa mulher, porque ele sabia, quando ela tivesse um encontro com ele, quando ela chegasse perto dele, ela ia acatar, e a vida dela ia mudar. E através dela, já até por conta do testemunho dela, porque ela vivia se escondendo, muitas pessoas iam se curvar diante de Deus, e aquela cidade inteira, a Bíblia diz, foi salva com o testemunho dessa mulher. Então, a Bíblia, quando você vê na genealogia de Jesus, as mulheres que estão lá,
elas não tinham uma boa reputação, dentre elas Betseba. Mas isso é para mostrar o tamanho da misericórdia quando uma pessoa se aproxima dele. Quando uma pessoa se aproxima dele, ela dá condições dele mudar a vida dela de uma tal maneira que agora o que fica não é mais aquele passado de vergonha. Porque você vai ver a história aqui do Davi, logo após ele gerar o Salomão, e ele recebe o profeta, que anuncia que o Senhor amou aquele filho. Você vai ver ele derrotando inimigos, dentre eles os amonitas, e ele tomou a coroa de Moloque, que representa a vergonha. Ele venceu a vergonha. Quando ele venceu os amonitas e tirou a coroa de Moloque, ele estava vencendo a vergonha. Ele venceu a vergonha. E só tem um jeito, quando que ele venceu a vergonha, quando que a vida dele tomou outro rumo? Quando ele chegou, na hora mais difícil, ele foi para o templo. Ele deu uma resposta de fé. No momento mais difícil, quando Hanani conta como estava a situação de Jerusalém, Neemias vai e tira a vergonha daquele lugar. E a vergonha é derrotada. A vergonha é derrotada. Na hora mais quente do dia, em que a samaritana, num dia comum, vai lá buscar água, se submetia àquela vida terrível, porque quem não sacrifica vive uma vida sacrificada. Ela não queria sacrificar, dava tudo que as emoções dela queriam, ela vivia uma vida sacrificada. Então, ela vivia aquela vida se arrastando, indo na hora mais quente para aquele poço, pegar uma água que já estava mexida, que a mulherada já tinha levado tudo, já tinha mexido naquele poço. E naquele dia que ela teve um encontro com o Senhor e ela teve essa proximidade com Ele, a vergonha da vida, porque ela era uma pessoa que vivia cheia de vergonha, se escondendo. Por isso que ela ia meio-dia. A vergonha foi tirada dela. Vamos lembrar que em Gilgal, quando todos foram circuncidados, fizeram aquele corte na carne, a Bíblia fala, o Senhor disse, hoje eu estou tirando a vergonha do Egito, o opróbrio. Você carregou 40 anos, levou 40 anos para tirar a vergonha. Mas quando você faz o corte na carne, você se aproxima de Deus, a vergonha é tirada da sua vida. Completamente. Nós vamos ver aqui, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Gósen quer dizer perto e quer dizer fértil. Tu e os teus filhos, e os teus netos, as tuas ovelhas e os teus bois, e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês.
contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Quando ele se revela para os irmãos, a primeira coisa que ele fala, após dizer eu sou José, etc., ele fala, agora venham para mais perto de mim. José é uma representação de Jesus. Ele disse, se vocês não vierem para mais perto de mim, que eu vou colocar vocês numa região onde vocês vão ficar mais perto de mim, uma região fértil, vocês vão, aqui ó, vão acabar na miséria, na derrota, na fome. A crise vai consumir vocês. Então aqui José está falando para eles, eu vou colocar vocês perto de mim, e vocês estando perto de mim, tudo que vai acontecer no mundo, não vai acontecer com vocês. Mas se vocês ficarem distantes, a crise que está afetando todo mundo vai afetar vocês. Então, por que a crise, os problemas, tem um monte de coisas acontecendo na vida de muitos crentes? Porque são crentes, mas estão longe de José. Eles não querem morar em Gósen. Eles estão longe. E é por isso que o que está acontecendo com todo mundo acontece com eles. Mas quando você chega mais perto de José, mais perto do Senhor, você se instala na região que Ele quer que você se instala, que Ele determinou para que você ficasse mais perto dEle. O que está acontecendo em tudo quanto é lugar não acontece com você. Porque na região de Gósen, acontecia o que acontecia nos outros lugares? A fome, a crise, Gósen ficava no Egito. Mas lá tinha fome, lá tinha crise, lá tinha morte, lá tinha rãs e gafanhotos e aquele monte de pragas. Não! Estava acontecendo um monte de coisas terríveis lá fora, mas naquela região não, porque eles foram colocados perto de José. E perto de José é um lugar fértil. Quando você fica perto de José, você está num lugar fértil. E o que acontece lá fora pode chegar pertinho de Gósen, mas não entra em Gósen. Mas como muitos crentes não estudam a Bíblia e não entendem essas coisas, eles não se alinham com o Senhor, eles não chegam mais perto de José, mais perto de Jesus. Porque onde está a nossa segurança? Deus. É perto de Jesus. É debaixo do sangue dele. É escondidos, estando escondidos nele. Então, por que tem pragas chegando na casa de crentes? Está faltando o sangue do Cordeiro. Tem coisas acontecendo na vida do crente que estão acontecendo na vida do ímpio. É para ser assim? Não, porque quando você estuda a Bíblia, tudo está aqui, tudo que está aqui é para nos ensinar. Ó, aconteceu assim, vai acontecer de novo. E se você estiver perto, morando perto de José, na região de Gósen, não vai acontecer. Na sua vida vai ser diferente. Enquanto tem gente vendendo as terras, você está comprando. Tem gente perdendo, você está frutificando. Tem gente desesperada, você está crescendo. Mas ele deixou claro, venham para perto. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria.
Então, quando você vê alguém que se diz crente, que está na miséria emocional, familiar, financeira, ela está perto de José, de Jesus ou longe? Você acredita na Bíblia? Então, é o que a Bíblia está dizendo. Porque eles estavam com a situação difícil, estavam tanto que eles estavam tendo que descer para ir lá pegar comida. Mas quando eles passaram a viver em Gósen, perto de José, quer dizer, Gósen perto, lugar fértil, eles continuaram vivendo aquela situação que eles estavam vivendo? Não. A crise não teve mais poder sobre eles. Então, quando você vê o que as Escrituras nos ensinam, é que quando uma pessoa está sendo afetada por algo como qualquer outro, não tem diferença, porque a Bíblia não diz que haverá diferença entre o justo e o ímpio, que Deus faria distinção entre Israel e o Egito. Então, peraí, se não tem diferença nenhuma na minha vida, na minha casa, na minha família, eu não tenho que parar e perguntar o que é que está errado? Porque tem alguma coisa errada, não é? Porque biblicamente não é para ser assim. Mas a resposta está exatamente na distância. Porque você pode ser um crente, porque você crê. Tem muitos crentes, eles creem no Evangelho. Eles creem em Jesus, mas eles não estão perto do Senhor, não é a prioridade deles. Eles não se preocupam em se mudarem para perto de José. Porque mudança dá trabalho, você tem que deixar coisas. É uma mudança. E tem gente que até hoje tem dificuldade de efetuar essa mudança. Ele não quer ficar mais perto de José. Porque ele conjectura, ele aponta as dificuldades e um monte de situações, e ele não chega perto de José. Eles já sabiam agora da existência de José? Sabiam? Acreditavam na existência de José? Acreditavam. Mas eles podiam não terem se mudado. Mas eles quiseram deixar tudo e se mudaram para mais perto de José. Porque estar perto de José significava o quê? Segurança, proteção, abundância. Morar num lugar fértil. Quando você está perto de José, você está morando num lugar fértil. Não é isso que você quer? O que está escrito? Aproximem-se de Deus e Deus vai se aproximar de você. E quando Deus se aproxima, você pode não ter nada, a não ser pedras queimadas, pecado e um monte de um passado terrível. Mas quando você chega, o que ele faz com isso? Ele faz uma coisa nova. E ele ainda usa aquilo que você achou que não ia prestar para nada, para edificar outras pessoas. Porque tudo que eles fizeram contra José contribuiu para o bem ou para o mal? Para o bem. Para o bem. E por fim, a dor do Davi, que ele canalizou indo para o templo adorar o Senhor, atraiu para a vida dele o quê? Uma mudança radical. Uma mudança muito grande. Que o habilitou a vencer a vergonha. Quando Neemias se aproximou de Deus daquela maneira, 4 meses de jejum e oração, e foi embora para Jerusalém, rompendo com a vida dele confortável, e atraiu aquele povo para mais perto de Deus,
uma situação que nunca tinha sido, por tantos anos, sem mudanças, aquilo foi mudado. Então, o que está faltando na vida de muita gente? Entender essas coisas, se aproximar de Deus. De verdade. Tomar decisões, assim, definir a vida. Porque algumas pessoas, há uma inconsistência. Elas estão, mas não estão. Elas vão, mas não ficam. Elas não estabelecem um padrão maduro, sólido. E é isso que o Senhor quer do seu povo. Essa capacidade de mudar para mais perto de José. Porque é onde está a bênção. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu. Eu vou ler de novo para te dar a chance, porque quando você lê, você atrai essa vida para você, porque a palavra de Deus ela é vida e você lembra. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde... Por quê? Por que a terra de Gósen ia ser tratada de forma diferente? Onde habita o meu povo. Onde habita o meu povo, não vai chegar o que está chegando para todo mundo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Oh, aleluia. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Todo mundo vai ver que eu sou com o meu povo e que os seus deuses, porque a Bíblia fala que, e sempre foi assim mesmo, você vai vendo na Bíblia, era uma guerra muitas vezes de deuses. O Deus que responder com fogo, o Deus que responder. E a Bíblia fala que o Senhor derrotou os deuses do Egito. Os deuses do Egito. Então, muitos, até alguns deles, tinham já sido influenciados pela cultura. Tanto que eles, dentro da cultura egípcia, eles costumavam a colocar algumas proteções ali nos umbrais da porta, nas suas portas, em relação aos deuses do Egito. Então, muitos egípcios, eles colocavam desenhos que simbolizavam a fé deles, os deuses deles. Então, há alguns eruditos que falam que quando foi pedido para passar do sangue naquelas portas, é porque alguns já tinham cedido para a cultura do lugar. Já tinha ali alguns sinais buscando a proteção dos deuses do Egito. Então, eles tinham que cobrir aquilo com o sangue do cordeiro. E a verdade é que enquanto nós não cobrimos tudo com o sangue de Jesus, nós não temos plena segurança. É o sangue de Jesus que nos protege. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. É o sacrifício da cruz, é o que foi feito naquela cruz, que nos garante a vitória. Então, em todo o Egito, granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo.
Mas, ó, a proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Nós precisamos celebrar o fato de nós sermos salvos, estarmos debaixo do sangue do Senhor. Em Cristo nós triunfamos, nós fomos feitos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós já lutamos com a vitória nas mãos. Eu posso ter um problema hoje, mas eu já luto com a certeza de que eu vou terminar vitorioso. Por que isso não acontece? Muitos não acreditam nisso e acabam desistindo. Porque exatamente não acreditam no que está escrito. E vivem muito longe de José. O Senhor já falou, muda para cá. Muda para Gósen, fica perto de mim. Eu te quero perto de mim. Eu preparei um lugar fértil para você. Ah, não dá, porque é difícil, porque eu tenho uns amigos, eu estou acostumado lá, porque não sei o quê. Vem para cá, meu filho. Vem para perto de José. Perto de José, José falou, se vocês vierem para perto de mim, a crise não vai atingir vocês. Vocês vão estar seguros. Eu vou o quê? O que ele falou? Eu vou o quê? Sustentar vocês. Quem é que sustenta? José. Jesus. É Jesus. Quando você tem a fé, eu já contei essa história que um rabino, dando aula para os meninos, ainda crianças, e começou a anunciar todas as coisas que iam acontecer e que provavelmente muitos não iriam sobreviver, mas que alguns sobreviveriam. Apenas um na sala disse amém, que ele iria sobreviver. Aí, quando ele estava velho, bem velho, ele era o único que tinha sobrevivido, foram perguntar para ele como que isso tinha acontecido. Ele contou essa história. E isso me marcou muito, porque eu encontro gente falando amém para um monte de coisas. Então, porque isso não é para você, não vai, amém. Então, porque você não vai conseguir, porque então, amém. Quantas coisas, quantas vezes eu já ouvi gente, eu corrigi. A pessoa falando amém. Deu errado, isso aqui, mas amém. Não consegui, porque eu tentei, acreditei que não veio. Mas amém. Você pensa, rapaz, você não está vendo que você está dizendo, assim seja sempre na minha vida? Assim seja sempre na minha vida? Tem gente que não pensa. Quantas vezes você falou amém para coisa ruim, para desgraça? Tem gente que até hoje não acredita no poder da língua, né? Você vai colher tudo que você falar.
Não é à toa que a Bíblia fala que se você tiver controle sobre a sua boca, você vai ser uma pessoa perfeita. Tem gente que fala amém para cada coisa. Ao invés de ele estar falando amém para as promessas e declarando as promessas. Não. Ele fala amém para qualquer coisa. Principalmente coisas que são prejudiciais à vida dela, que ela deveria estar quebrando e dizendo, não aceito esse padrão. Pois quando ela fala amém, ela está selando algo, estabelecendo na vida dela um padrão. Acredita no poder das palavras. Não amaldiçoe sua vida, sua família, seu cônjuge, seus filhos, porque você pode ter certeza que isso volta contra você mesmo. Você tem que pensar e sempre liberar uma palavra de vitória e fechar com amém. Você libera uma palavra de vitória e fecha com amém. Libera uma palavra de vitória e fecha com amém. Quando eles foram para perto de José, eles foram sustentados, protegidos. A crise que era mundial não teve poder sobre eles. As pragas que atingiram o Egito inteiro não atingiram a vida deles, não chegou em Gósen, elas não chegaram em Gósen. Havia uma diferença, era um lugar diferente, um lugar protegido. Existe esse lugar, e esse lugar se chama Jesus. Quando você se esconde em Jesus, quando você corre para Jesus, quando você se refugia em Jesus, quando você se aproxima de Jesus, o que está atingindo todo mundo, pegando todo mundo, tem poder sobre todo mundo, não tem sobre você. Não tem sobre você. Mas, quando você decide ficar longe, que foi o que José alertou, não fiquem longe, se mudem para cá, se aproximem de mim, e eu vou sustentar vocês. Toda pessoa que eu vejo se aproximar do Senhor, elas são sustentadas, elas são protegidas, há diferença na vida delas. Às vezes ela vê familiares que moram ali pertinho delas, vivendo uma determinada situação e não chega na vida delas, na casa delas. Mas toda vez que eu vejo um cristão vivendo longe, ele diz que é cristão, porque ele crê no Evangelho. Ele é crente, ele crê no Evangelho. Porque cristão é aquele que vive de acordo com Jesus. Ele crê no Evangelho. Mas ele está longe. É quando a gente vê que não há muita diferença, às vezes nenhuma, da vida dele para os parentes ímpios, para os conhecidos, para aqueles ímpios que ele conhece. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. E você vê o tanto que esse povo cresceu quando foi para perto de José. Chegaram ali 70 e poucas pessoas. Agora, quando saíram de lá, tinha cerca de quase 3 milhões de pessoas. Porque quando você chega perto de José, perto de Jesus, você cresce, você frutifica, você prospera, sua vida avança, você é protegido, você é sustentado, você é guardado, a sua vida é outra. É uma vida abençoada. E é isso que você tem que entender. Ele está te chamando para mais perto de Deus. Quando você chega mais perto, quando Israel chegou mais perto de Deus através de Neemias, eles puderam fazer algo grande. Quando a família de José se mudou para mais perto dele, eles fizeram algo grande, eles viveram e viram a grandeza de Deus.
é mais perto. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais você vai ver a glória dele, mais restituições você vai viver. Aquele processo de fracassos, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Então, olha só, por muito tempo, esse povo sofreu, aqui, com pragas, miséria, porque é o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, que eles vão consumindo com tudo. E esse povo está na miséria. Financeiramente, porque espiritualmente. Foi a miséria espiritual que atraiu a miséria física. Aliás, nos dias de Gideão, o que atraiu, que fala lá? E por causa de Midian, Israel empobreceu muito. Mas como que começa o capítulo 6? Você sabe? Ah, mas você sabe? E o povo voltou a fazer o que o Senhor reprova. E então o Senhor permitiu que ele ficasse debaixo do jugo de Midian. Por que Israel empobreceu por causa de Midian? Por que Israel estava debaixo do jugo de Midian? Porque voltou a fazer o que o Senhor reprova. Se distanciou de Deus. Quando nessa época ainda de Gideão, o povo se distanciou de Deus, se aproximou de quem? De Baal, de Azerá. Aqui o povo se aproximou dos seus ídolos. Dos seus não, dos ídolos ainda que é das outras nações que o Senhor tinha derrotado. E aí, atraiu um exército de pragas. Era gafanhoto, era locusta, era pulgão, era oruga. Era uma bicharada que ia consumindo com tudo. Plantavam e consumiam com tudo. Eles foram atraindo para a vida deles tantos problemas. E foi o quê? Porque estavam mais perto ou mais longe? Longe. É a distância de Deus que atrai esses problemas. Mas daí, quando esse povo começou a aproximar-se de Deus, o que o Senhor falou? Agora eu vou restituir. E o meu povo não será mais envergonhado, porque esse povo estava passando vergonha, muita vergonha, sendo subjugado pelos inimigos, vergonha financeira, uma nação que sempre foi próspera, agora estava passando uma vergonha danada. Quando você vê uma pessoa passando vergonha, justo passa vergonha? Me dê um versículo que diz que justo passa vergonha. Outro dia você tinha para emprestar. E talvez agora a sua realidade mudou. Você nem sabia mais o que era receber uma ligação de cobrança. E de repente começam a acontecer coisas que você já estava assim, eu não estava mais acostumado com isso. Gente, está com a minha vida certa. O que aconteceu? Aí chega perto da criatura. A hora que você chega perto, você vê. Ela perdeu a fome por Deus. Não é mais a mesma coisa. Ela não tem mais o mesmo prazer pelas coisas de Deus. Ela agora está à procura de alguma coisa na vida dela, que não é Deus. Que não é Deus. Ela não tem o mesmo prazer pelas coisas de Deus.
Você dá uma direção para ela. Ela nem lembra. Tem gente que quando toma uma posição, eu estou vendo o espaço de guerra nunca foi tão movimentado, é gente orando, é gente tomando a ceia. Isso me emociona, me faz chorar. Eu vi a atmosfera mudar. Eu estou vendo um povo faminto. Mas sabe o que eu temo? O Fer falou uma coisa ontem na reunião dele, que eu falei, isso foi profético. A primeira porta que foi restaurada foi a porta das ovelhas, mas a última foi a porta de Efraim. E Efraim, quando você lê Efraim, ô povo difícil de voltar, não dá atenção e dá trabalho. Você vê o Senhor corrigindo Efraim, eita Efraim, você dá trabalho, Efraim. Mas foi a última porta que foi restaurada. E aquele povo se voltou para Deus. E aí você vem para José, você vê que Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra que eu tenho sido envergonhado, que eu fui envergonhado. E você vai ver que na bênção do Jacó, Jacó botou Efraim na frente de Manassés. E quem era o primogênito? Manassés, mas ele botou ele na frente. O que significa? É aquela palavra de Jesus, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai morrendo, está aí, quantos anos, aí vai se perdendo, se acostuma com as coisas espirituais, e vai ficando. Aí chega o Efraim, cabeça dura, e que deu trabalho, mas agora o Efraim se humilha, se rende, passa na frente de todo mundo. Passa na frente de todo mundo. É colocado na frente de todo mundo. Por quê? Porque agora ele entendeu, ele se curvou, ele se rendeu. E os outros se distraíram, se acomodaram, foram bem até um tempo, mas depois se acomodaram. Essa é uma oração que você tem que fazer. Senhor, não me deixa parar no meio do caminho. Eu não posso parar, me acostumar com as coisas espirituais, perder a fome pelo Senhor. Eu preciso estar o tempo inteiro investindo na minha vida espiritual, buscando essa graça, esse favor, porque esse negócio de querer ser crente na força do braço, meu querido, esqueça, isso é impossível. Pelos seus méritos, esqueça. A gente não tem nada, você não tem nada que Deus precisa, nada que Ele possa desejar. Tudo o que nós temos vem dEle, é a graça dEle, é o favor dEle. Merecer, nós não merecemos nada, é pela fé. É pela fé. Pela fé. Você vê que é pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Quando você passa do sangue na sua vida, nos umbrais, quando você crê no sacrifício da cruz. Que é por isso que eu sei que o Espírito Santo pediu para nós tomarmos a ceia todos os dias. Espero que você esteja sendo diligente nisso. Todos os dias. Se você está aqui, você pode tomar aqui. Se está em casa, você pode tomar lá. Todos os dias. Tomando a ceia. Para você trazer à memória que você é amado, você é livre. Você não é escravo do diabo, não. Você está debaixo do sangue de Jesus. E por causa de Jesus, não por sua causa, por causa de Jesus, a sua vida pode ser mudada, transformada, se você crê nele. Se aproximando de José, se aproximando de Jesus, sua vida é mudada, é transformada, você tem a sua vida restituída, ele arranca a vergonha, você vai para um lugar seguro, protegido. É isso que ele quer que você entenda. A nossa proteção, a mudança da nossa vida,
acontece quando nós nos aproximamos de José, quando nós deixamos Ele cuidar de nós. Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós decidimos morar perto de José. Baixa a sua cabeça. Toma essa decisão. Que você vai mudar para perto de José. Que você já está se levantando. Com a decisão de que você vai mudar para mais perto. Você vai se mudar para Gósen. Você vai se mudar para perto de José. Porque eu tenho certeza que a sua vida, se você já morou perto de José, você sabe o que isso significa. E se você começou a se distanciar, eu tenho certeza que não foi um bom período, que você se enganou. A restituição do Senhor nunca é na mesma medida. Quando você lê as Escrituras, é no mínimo 4 vezes mais. Nenhuma restauração acontece no mesmo nível. E o Senhor vem anunciando isso. Que a restauração que Ele tem para a sua vida não é no mesmo nível. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Sabe qual é a restauração que Deus tem para você? Em dobro. No mínimo em dobro. E eu quero que você se levante na vida e comece a partir de hoje a declarar que a sua restauração vai ser no mínimo em dobro. Aquele filho que tem te envergonhado, que são pedras queimadas, vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Esse casamento que vem trazendo desgraça e sofrimento para você, vai ser motivo de alegria e honra na sua vida. Um ministério que não deslancha, vai andar e progredir e atingir vidas. Onde só eram pedras queimadas, você vai ver uma muralha forte. José quer te sustentar. José está dizendo: mudem-se para cá. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla, porção dupla, porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Você perdeu muito tempo, mas Deus vai restituir os anos que você perdeu. Se torna um prisioneiro da esperança, das promessas, da alegria de estar em Gósen, morando perto de José. Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você. Passa do sangue dos umbrais da sua casa, e o mal não terá poder no seu lar. Deus está anunciando, é uma palavra profética para você. Ele está garantindo que Ele vai fazer uma grande muralha, se você crer, de pedras queimadas, de um monte de entulho. Aquilo que trouxe vergonha vai engrandecer o nome do Senhor.
Aquilo que foi vergonha até ontem vai engrandecer o nome dele. Aquilo que foi motivo de chacota, de piada, de humilhação, Deus vai te restituir. Deus está dizendo: muda para mais perto, vem para mais perto e eu vou restaurar. Vem para mais perto e eu vou restituir. Vem para mais perto e eu vou te levantar. Vem para mais perto e você vai vencer a vergonha como Davi venceu. E você não só vai sair da vergonha, como você vai tirar pessoas da vergonha, como Neemias tirou. Levanta. Faz um pacto com Deus. Faz um pacto com Deus como você nunca fez. Isso não é religião. Religião não tem poder de mudar a nossa vida. Mas um contato profundo com Deus, uma entrega profunda. Quando você se muda para mais perto de José, você é cuidado, é sustentado, é protegido. E o que está acontecendo no mundo não acontece, não chega lá. Porque você mora no lugar certo. Você mora no lugar fértil. Em nome de Jesus. Deus está falando com você. Seja um prisioneiro da esperança. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Sabe aquela vergonha? Ela vai ser tirada para sempre. Tem vergonha que está aí há muito tempo na sua vida. Tem gente que está com coisas que humilham há muito tempo. E que envergonham. Mas também você decidiu morar longe de José. Você ficou muito tempo longe de José. Suas emoções tiveram mais poder sobre você. Mas se hoje... hoje eu anuncio. Tem sempre um hoje. E que você se levanta e faz aquela risca no chão e diz: estou fazendo as malas. Eu vou para perto de José. Levante-se agora. Vamos, levante-se agora. Levante-se agora. Com essa decisão, não importa o que eu vou deixar para trás. Eu estou indo para perto de José. Eu não fico mais nenhum dia aqui. De Jesus, eu não fico mais longe. Eu quero vida, eu quero comunhão, eu quero uma entrega. Hoje eu decido a minha vida. Eu estou me mudando para mais perto de José. Vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui, Deus.
eu preciso estar aqui. Ei. Mais perto, A gente sabe quero quando o estar. Espírito está nos chamando. Meu Deus, Nós sabemos quando Ele está nos tocando de tal maneira que nós precisamos assumir um compromisso com Ele, definir a nossa vida nele. Você que decidiu. Que você está mudando para mais perto. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem para o altar. E diga isso. Jesus, eu estou fazendo minhas malas. E eu tomo essa decisão hoje. Eu estou mudando para mais perto. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu cansei de religiosidade, eu cansei de fingir, eu cansei de ficar, eu cansei de um relacionamento casual com o Senhor, eu cansei de idas e vindas, eu cansei, Senhor, de cumprir regras, eu cansei de só ir até José para buscar o trigo. Porque olha, deixa eu te dizer, os irmãos de José, eles estavam indo até José só para buscar trigo, só pela necessidade. Até que José disse: é hora de vocês se mudarem e morar perto de mim. Talvez por muito tempo você veio atrás de José só por causa da necessidade. Você veio até Jesus só por causa da necessidade. Mas hoje Ele está dizendo para você: eu não quero que você só venha atrás de mim pelo trigo. Eu quero que você se mude para cá. Muda para mais perto de mim. Vem para mais perto de mim. Vem para mais perto. E eu vou cuidar de você. E eu vou suprir você. E eu vou cuidar de você. E eu vou mudar a sua vida. Vem para mais perto de mim. Cheio de Deus, renovado por Deus, cheio do Espírito Santo. Agora, Senhor, sei que hoje o Senhor está tirando a vergonha, a humilhação, a derrota. Vidas estão reescrevendo a sua história. Nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Mais perto. Nem a morte e nem a vida. Nem o presente
nem o passado, nem o porvir, vão me separar nem o de futuro. ti. O teu amor me atraiu. Eu não e quero. Eu não quero mais fugir. Não. Como eu preciso. Como eu preciso estar aqui. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a sua presença é real. Eu sei que o Senhor está mudando destinos, mudando vidas, renovando mentes. Eu sei que o Senhor está hoje levando pessoas a vencer e derrotar a vergonha de vez. Davi venceu a vergonha, derrotou a vergonha. Eu sei que a vergonha está sendo derrotada. Eu sei que a humilhação está sendo tirada. Eu sei que o Senhor está dizendo: eu vou te sustentar, eu vou te restituir. Hoje você começa um novo tempo. Continue em Gósen, continue perto de mim, continue no lugar fértil. Eu te chamei para mais perto. E eu vejo pessoas, Senhor, que pela fé elas estão vindo para mais perto. Pela fé elas tomaram a decisão de vir para mais perto. Pela fé elas se humilham publicamente no seu altar e estão dizendo: eu quero estar mais perto do Senhor. Eu venho para mais perto. Eu venho para mais perto. Eu abençoo essas pessoas, Senhor. Eu abençoo a tua igreja agora. Eu abençoo o teu povo. E eu declaro um novo tempo. Um tempo de tantas mudanças e restituições e restaurações e mudanças radicais. Um tempo que ela não conhece, como Israel, a família de José viveu um tempo que não conhecia, desfrutou de coisas que não conhecia, morou num lugar que não conhecia. Eu declaro que essa pessoa viverá coisas tão surpreendentes que ela jamais imaginou. A vergonha hoje nós derrotamos em nome de Jesus. A humilhação nós derrotamos em nome de Jesus. E nós declaramos que aqui tem prisioneiros da esperança. Um povo que vai viver restituições, restaurações. Um tempo de glória, de mudanças tão surpreendentes, que essa pessoa testemunhará em lágrimas a sua glória. Eu consagro cada pessoa, cada projeto, e eu tomo posse das restaurações, das restituições, de mudanças radicais da vida do teu povo. Aqui eu vejo um povo que está fazendo uma aliança com o Senhor, renovando uma aliança com o Senhor. Um povo que tem saudade, um povo que está buscando um relacionamento íntimo e pessoal. Um povo que tem fome pelo Senhor. Um povo que se curva e diz: eu não posso mais ficar distante. Eu não quero mais ficar distante. Eu decido que eu estou me voltando para o Senhor. E eu me curvo diante dEle nesse altar. E hoje eu decido a minha vida para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao se levantar agora, permaneça aí no seu lugar. Eu quero que você, com essa coragem que você veio, que te trouxe até aqui, você tenha a coragem de ir além e dizer para Deus que você entendeu, e o que você não entendeu, você pede a misericórdia dEle, para que Ele te ajude a ver e a entender, que você quer a visão dEle, você quer o padrão dEle na sua vida, você quer se livrar de paradigmas que só têm te escravizado. Hoje você toma a decisão, que pela fé, você fala isso: Senhor, eu tomo pela fé, que eu não vou ser mais dominado por sentimentos, eu não vou mais deixar meus pensamentos controlarem a minha vida. Eu venho nesse altar
com a decisão de que eu estou me mudando para mais perto do Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu quero uma comunhão, eu quero um conhecimento do Senhor. Eu me comprometo que eu vou meditar, eu vou falar, eu vou fazer declarações poderosas. Eu vou declarar todos os dias que eu sou um prisioneiro da esperança e que eu creio numa restauração em dobro para a minha vida. Eu vou continuar, Senhor, me aproximando do Senhor com a sua ajuda, porque eu sei que para ser o cristão que eu preciso ser, eu preciso da sua graça. E hoje eu tomo posse dela na minha vida. Como a família de José se mudou para mais perto. Parou de ir até José só para comprar trigo. De ir até José só pela necessidade. Eu hoje decido que eu não vou mais te buscar pela necessidade. Eu estou me mudando porque eu quero estar perto do Senhor. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero viver uma vida espiritual num nível tão alto que até hoje eu não vivi. E eu quero a sua ajuda para isso. Me ajuda, Senhor. Andar em amor, ter uma vida perdoadora, amar a tua palavra. Me ajuda a não me esquecer e tocar no teu corpo todos os dias durante 52 dias. Porque eu quero me fortalecer e trazer à memória todos os dias o que o Senhor fez por mim na cruz. Eu entrego a minha vida por completo. Eu estou decidido a viver para o Senhor, a despeito de qualquer coisa. Circunstâncias não me controlarão. Eu vou viver nesse nível alto. É o que eu quero. Se você está com seu cônjuge, é uma oportunidade de vocês dois assumirem esse compromisso, nós dois. Nós vamos orar juntos, nós vamos para a mesa, nós vamos trazer, buscar, atrair uma atmosfera de glória para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Nós já fizemos as malas e isso não vai mudar. Essa decisão é irrevogável, nós não vamos retroceder. Nós vamos fazer aquilo que é necessário. Nós vamos tirar hoje. Toma a decisão. Tem lugar que não é para você, tem amizades que não são para você, tem coisas que você assiste que não é para você, tem coisas que você faz que não é mais para fazer. Para, diga, Senhor, aquilo que eu sei, eu decido. Com a sua ajuda, a sua graça, eu não vou fazer. E aquilo que eu não sei, eu quero que o Senhor me mostre. Porque eu quero estar em Gósen, perto do Senhor, dando condições para o Senhor me cuidar de mim, me sustentar, cuidar da minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com o seu coração rasgado, mais perto. Mais perto quero estar. Isso. Meu Bem forte. Deus de ti. Adore o Senhor. Ainda que seja dor que me una a ti. Aleluia. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Sempre
complica. Eu quero estar mais perto do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Só você. Nem a morte Nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Tudo é uma questão de decisão. O que é a vida longe de Deus? O que é a vida indo até José só pelo trigo? Não. Ele nos quer morando perto dele, vivendo perto dele, tendo contato com ele todo dia, onde ele é a prioridade e ele nos coloca no melhor lugar. Esteja debaixo do sangue, coberto com o sangue de Jesus, aliançado com ele. Esse é o lugar seguro. Esse é um novo tempo para todos nós. Você vai ver o que essa decisão vai atrair para a sua vida, para a sua família. Você vai ver os testemunhos que você vai dar, que você nem pensou que um dia você seria capaz de dar. Hoje Deus está trazendo renovo para muitas mentes. Você vai ver a vida de uma outra maneira. Deus está mudando corações. Coisas que tinham um poder muito grande sobre você não terão mais. Deus está curando corações que vinham sangrando há muito tempo, libertando mentes confusas. Deus está curando situações que estavam crônicas, que você já tinha perdido a esperança. Você vai ter boas notícias. Deus está dando uma graça a você, que você vai ficar surpreso com a sua capacidade de resistir, de superar. É aquela unção de superação, é aquela força que nós mesmos nos surpreendemos. Deixa tudo para trás. Se não dá para carregar, é porque não era para carregar. Você se mudou para mais perto de José. Esse é o melhor lugar do mundo, se chama Gósen. É onde há diferença. Alguns aqui nunca se diferenciaram, a vida nunca se diferenciou, mas a partir de agora, você vai começar a ver uma diferença pelas decisões que você está tomando. Você vai ver mudanças na sua vida. E eu sei que tem gente que está tão faminto, tão desejoso dessa comunhão. Eu sei que tem pessoas aqui que não estão pensando em outra coisa a não ser eu quero Deus. Oi, mas sai. Oi, manchei de canto, te mansei.
casei. Tem pessoas aqui que queriam tantas coisas e agora, quando olham para dentro de si, só enxergam: eu quero Deus, eu quero Deus. Esse é o caminho de viver uma vida transformada. É quando nós queremos Deus acima de tudo. Nós só queremos Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo toda a igreja. E eu declaro que você sai daqui uma pessoa renovada para viver o renovo e as restituições e restaurações de Deus na sua vida. Essa comunhão que você está construindo com Ele está reescrevendo a sua história de vida para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.